Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós experimentamos recentemente uma verdadeira avalanche no que diz respeito às leituras conjunturais, principalmente, senadora Ângela, da economia. Portanto, a chamada pressão inflacionária, que, de forma, eu diria até analítica, feita essa avaliação por uns, de forma crítica, feita por outros, e eu diria de forma até assodada por um terceiro grupo. É verdade que nós vivenciamos, nesse período recente, uma verdadeira ebulição aí no que diz respeito a essa chamada alta da pressão para nos colocar diante da possibilidade de um período de subida dos índices da inflação. Na realidade, é bom a gente salientar que nós vivenciamos nos períodos anteriores a esta pressão alterações climáticas com influência muito grande na economia, tanto do ponto de vista das chuvas e inundações no sul do país, quanto a própria questão do longo período de estiagem no Nordeste brasileiro. Há, inclusive, quem diga, senador Mozarildo, que no Nordeste esse período de longa estiagem é o mais duro dos últimos 50, ou até os que se arriscam em um pouquinho a mais, chegam a falar nos últimos 80 anos. Óbvio que as alterações promovidas na natureza, a própria, eu diria, a ação do homem, isso vai acirrando cada vez mais. O São Francisco de 80 anos atrás não é o São Francisco de hoje. A Mata Atlântica de 80 anos atrás não é a Mata Atlântica de hoje. Consequentemente, nós vamos tendo a forma de convivência, principalmente nesse semiárido nordestino, literalmente modificada. Óbvio que, além desses fatores, desse fato que eu quero me relacionar aqui do ponto de vista climático pontual, de certa maneira ainda não debelado, nós ainda vivenciamos alguns episódios na Bahia que às vezes até a gente convive com o inverso. Essa semana aqui eu tive a oportunidade de relatar isso. Uma das regiões que enfrentou um período duro nessa longa estiagem, semana passada estava enfrentando um período interessante, que era perdendo a safra por conta do excesso de chuva. Uma região, inclusive, produtora de feijão, de milho, ali na divisa entre Bahia e Sergipe. Mas essa tendência que a gente vive hoje de queda e estabilização dos preços, principalmente do comércio e do serviço, que durante os anos recentes foram alvos de procura acelerada por causa do aumento da renda média dos salários e, principalmente, da inclusão de 40 milhões de brasileiros que passaram a se movimentar nesse mercado do varejo e de serviços. A prova de que essa pressão inflacionária foi bem temporária e não estrutural, nós podemos ver aí como no ano passado, nesse mesmo período, a pressão dos preços dos alimentos sobre a inflação e que agora vem de forma continuada perdendo força, inclusive com um registro de deflação, o que é importante para a gente. Mas é necessário também apontar o caminho do outro lado, porque senão ficar só esperando a deflação e achando que isso por si só provocará a retomada do crescimento, nós precisamos estimular, chegar, promover, executar. Então é importante também associar a essas questões todas a firme decisão do Banco Central no combate à inflação. O nosso Alexandre Tombini, do Banco Central, tem assumido a dianteira desde o início do governo. Me lembro que ele usava sempre a expressão da chamada macroprudencial, a ação para conter, inclusive, essa inflação. E também a firmeza da nossa presidenta, o que diz respeito a não transigir com essa questão da inflação, portanto, reforçando isso que eu acabei de falar,
adotando medidas, tomando decisões importantes para que a gente possa ir ao encontro do caminho do crescimento. Então, acho que é fundamental tratar com essas questões. O completo e decisivo respeito ao equilíbrio fiscal e o esforço para a manutenção desse equilíbrio fiscal. Portanto, investir, que é fundamental, cobrir os serviços, mas a gente também tem que entender que é fundamental ajustar aí as nossas contas com o que entra e o que efetivamente temos que gastar para permitir, assim, um processo de equilíbrio e, consequentemente, crescer com sustentabilidade, crescer com base, crescer com lastro, o que é muito importante. Ainda do ponto de vista das medidas, é bom lembrar que nós estamos vivenciando um período de uma crise que se iniciou em 2008. Eu me recordo muito bem, inclusive no ano de 2009, eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia e, portanto, tive a oportunidade de vivenciar de perto os efeitos dessa crise, mas o fundamental é que, nesse período, inclusive, o nosso ex-presidente Lula reverteu essas perspectivas catastróficas que foram anunciadas em 2008, principalmente com uma política até correta de isenção, buscando estimular a economia, buscando incentivar o desenvolvimento local, mas também buscando atender a uma demanda principalmente da gestão e particularmente a gestão municipal. E o Brasil, que enfrenta o 5º ano de redução dramática no comércio com seus principais parceiros internacionais, não pode, e efetivamente foi essa a decisão assumida pelo governo, de não ficar assistindo, portanto não pode assistir essa questão sem medidas compensatórias internas, desonerações e, ao mesmo tempo, a preparação da base de infraestrutura para enfrentar esse período. Só nesse ano, senador Mozarildo, nós vamos chegar num montante razoável de desoneração, 70 bilhões. Mas nós precisamos assistir isso do outro lado com coisa concreta, porque senão ficamos aqui, só desoneramos 70 bilhões, e aí? Isso roda a economia por si só? Não, volto a dizer, nós temos uma inércia patrocinada exatamente por crise, e a gente aprendeu na física, inclusive, que quando você vai vencer a inércia, meu caro senador Arcílio Gás, o esforço tem que ser maior. Pode ser até que depois ali, vencida a inércia, o corpo começa a se movimentar com mais facilidade. Mas o primeiro empurrão tem que ser com força. Então, o conjunto de desonerações, esse conjunto ele tem que vir associado de medidas, inclusive com ações concretas do ponto de vista da execução. O governo fez a sua parte aqui na questão. Se a gente fizer uma comparação de despesa com o pessoal com outros períodos, nós vamos encontrar, inclusive, que nós estamos com uma despesa bem menor. Mas, por outro lado, eu quero chamar a atenção de novo para essa questão das desonerações, no que diz respeito ao retorno, já de imediato, para que essas cifras, que representam algo em torno de 1,5% do PIB ao ano, esses espaços fiscais criados graças a essa política fiscal e pela política de controle, a gente encontre uma equação perfeita entre essa questão do custeio da máquina pública, que é o drama vivenciado por mais de 5 mil municípios do Brasil, e a própria questão da execução. Então, esse é um gargalo. Nós perdemos investimentos externos, perdemos, mas mesmo assim ainda está num patamar razoável, apesar da crise da zona do euro e nos Estados Unidos, a sinalização, inclusive, de um crescimento menor na China, a confiança no Brasil permanece elevada. Mas ainda que eu atraia esse investimento externo, meu caro Arcílio Gás e minha senadora Ângela Portela, o fundamental é que a gente tenha a capacidade de promover a execução nesses municípios para a gente superar, inclusive, essa ausência desses mercados. O crescimento da produção no Brasil, medido agora no mês de junho, comparado com junho de 2012, foi de 0,2%.
Eu poderia até comemorar isoladamente no meu estado, nós crescemos 5,9, 30 vezes mais do que o Brasil. Mas aí eu cresço na Bahia, mas não cresço no norte do país, aqui tão bem representado nessa mesa aí, não resolve o nosso problema. Nós não vivemos em ilhas, ou vivemos a partir das ilhas, nós vivemos numa federação. Então é importante a gente enxergar dessa natureza e, ao mesmo tempo, discutir de forma muito mais enfática por que o investimento local, essa desoneração e estímulo à produção, para a gente manter um nível de criação de postos de trabalho, de empregos. Essa é uma marca importante desse novo tempo no governo. Por exemplo, entre 2003 e 2013, mais de 19 milhões de empregos foram criados no Brasil. A partir de Vossa Excelência, inclusive, que pilota, senador Arcílio Gás, o Ministério do Trabalho, é de lá que extraio esse número. Nós estamos falando de quase 20 milhões de empregos criados nesse período. Aliás, número, inclusive, de desempregados na Europa. Então, portanto, é importante a gente olhar principalmente essas questões do investimento, o investimento local, para ter a capacidade efetiva de trabalhar com essa lógica no que diz respeito a, por exemplo, quando a gente fala aqui do tamanho do SUS, nós estamos falando do SUS que tem 3,7 bilhões de procedimentos, precisamos investir mais. O senador Humberto Costa tem sido um batalhador, quanto mais aqui para aumentar as verbas para a saúde. A Câmara aprovou essa semana a destinação de mais 25% dos royalties do petróleo e 75% para a educação, mais 25% para a saúde. Nós estamos falando de um setor que tem carências, mas é um setor que também movimenta a economia. Ele atende a população e, ao mesmo tempo, é um dos setores que mais emprega. Nós estamos falando, por exemplo, em 32 milhões de procedimentos, né, no país, num determinado nível, ou num nicho qualquer, que nós podíamos escolher aqui, da área da saúde. Né, procedimentos que são importantes, mas que nós precisamos ainda enfrentar problemas cruciais. Por exemplo, o enfrentamento de doenças como a malária, mais típica, inclusive, da região onde Vossas Excelências aí têm as suas bases eleitorais. A tuberculose, a AIDS, a hanseníase, né? Desafios para serem enfrentados na saúde, como, por exemplo, 48,5% da população das capitais estão acima do peso. Dados de 2011. 23% ou 24% da população de hipertenso. Então, se a gente não resolve o problema, senador Arcílio Gás, do abastecimento de água, por exemplo, no interior da Bahia, quando a gente tem água salobra, não adianta fazer o tratamento do hipertenso e permitir que esse sujeito continue consumindo água que tem uma dose de sódio extrema. É dar remédio por um lado e ir matando o sujeito pelo outro. Então, é importante o investimento. Hoje, inclusive, nesse exato momento, o governador Jacques Wagner está saindo ali da região de Jacobina, onde eu não pude estar porque tenho que estar aqui em Brasília hoje. O governador está fazendo a entrega de sistema de abastecimento de água naquela região, Jacobina, Saúde, Caém, Caldeirão Grande, portanto, levando água para aquela população. Tive a oportunidade, inclusive, de falar com o deputado Amauri, hoje, 6h30 da manhã, já estava lá a postos para se dirigir para sua terra natal, Jacobina, onde o governador entrega mais uma importante obra. Portanto, água é saúde, água é vida. O enfrentamento para que a gente possibilite, por exemplo, a infraestrutura, para resolver um dos graves problemas do gargalo nesse Brasil. Óbvio que muita gente faz uma leitura, mas o Brasil tinha uma estrutura, segundo o DENIT, de 47% da sua malha comprometida, sem nenhuma viabilidade para escoamento de produção. Ainda continuamos com mais de 18, senadora Ângela. Precisamos fazer mais. Volto a frisar de novo, o norte do país é penalizado duramente por conta da chegada e da saída da produção. A chegada de produtos importantes para a economia nessa importante região do país. Chega em determinado momento, nós vivenciamos um isolamento. Então, portanto, quero aqui, nesse meu pronunciamento, fazer esse registro do esforço que vem se fazendo, agora já no governo Dilma, para que a gente possa ir superando essas etapas e, ao mesmo tempo,
ajustando o Brasil para essa nova caminhada e para um crescimento justo, Vou concluir, senador, assim, enxergando todas as regiões do país e, principalmente, enxergando os municípios. Por isso, essa batalha, senador Arcego Gás, é fundamental a gente travar aqui no Senado. Liberar mais recursos para os municípios, melhorar a questão da receita, tirar a dependência, estabelecer um outro tipo de leitura sobre a distribuição dos fundos de participação, meu caro Mozarildo, e aprovar aqui medidas que possam dar tranquilidade para a gestão, desde a alteração das regras na Lei de Responsabilidade Fiscal, como também a alteração no Fundo de Participação, para a gente introduzir critérios, inclusive, da renda, e não só o per capita. Eu não posso adotar, numa determinada cidade, o critério da renda para comparar com a cidade que está no semiárido, que não tem indústria. Então, portanto, não tem desenvolvimento de nação sem desenvolvimento local. Sem melhoria das condições de serviço, de saúde, educação, infraestrutura, emprego e renda nos municípios, nós não vamos conseguir superar o problema da nação. E é esse o esforço que eu acho que é importante, que a presidenta Dilma vem fazendo, para empreender a partir dessa ponta. Só se constrói nação quando a gente parte de algum lugar, quando a gente parte de uma origem. E essa origem, exatamente, são os municípios em nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.